logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí com um assunto muito glorioso. Estamos chegando ao final aí, né? Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Essas aulas eu tenho procurado tanto ajudar os professores, internautas, aqueles que querem entrar no mercado de trabalho, empresários, né, comerciais, que querem fazer a diferença, triunfar na hora das batalhas e adversidade. A lição de hoje é a lição de número 11. Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas. Meus queridos internautas, agradeço de coração a todos, pedindo a vocês que talvez está visitando o meu canal pela primeira vez, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, né? E não esqueça aí de fazer seus comentários, que são muito importantes. Então, no primeiro objetivo, no primeiro ponto da lição, eu vou apresentar o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Outra coisa que eu vou falar já, depois que eu enviar o abraço para os meus internautas, vou falar sobre contextualização que eu esqueci. Perdoa, queridos irmãos, falei que ia explicar, dar exemplo, e esqueci na aula passada. Então, nesse primeiro ponto, vamos falar aí de como posso vencer a tempestade da vida. Isso é uma pergunta. E às vezes você está perguntando, está passando por esse momento. Vou falar também sobre consequências das tempestades no lar. Ser cristão, vou explicar que ser cristão não é se isentar da tempestade. Teremos alguns problemas, obstáculos a enfrentar. O ponto 2, apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal. Como transformar as circunstâncias extremas em novas oportunidades. Vamos falar sobre isso. Então vamos apresentar aí esse poder e vamos falar sobre essas circunstâncias extremas, né, que acabam nos abrindo novas oportunidades na vida. No ponto 3, mostrar que Jesus mudou. Então, nesse ponto 3, eu vou estar falando sobre Jesus Cristo, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O texto áureo ele diz o seguinte: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos capítulo 4 e versículo 41. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos apresentar nesta lição. Não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. O texto de referência aí, nós vamos falar sobre Jesus, né? E passando para outra banda ali do mar, levantou-se aquele grande temporal e vamos fazer alguns comentários durante a lição. A introdução ela diz o seguinte: seja qual for a adversidade que aparecer diante do nosso caminho, Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Antes de tudo, quero mandar um abraço aos internautas que comentaram a lição de número 10. Antônio Carneiro Filho, ele diz o seguinte: paz do Senhor, presbítero Ademar. Este ano, os temas da Escola Bíblica Dominical estão melhores e se tornam mais fáceis com a maneira de explanação que o senhor explica. Muito obrigado, querido irmão Antônio Carneiro. Vini Galeano, a cada passo rumo ao céu estamos subindo os degraus da vitória. É isso mesmo, querido irmão Vini. A nossa Ana Xavier, professora da Escola Bíblica Dominical no Ministério de Madureira, em Macaé, estado do Rio de Janeiro. Ela fala que essas aulas têm ajudado bastante. E aí, ela diz que tem sido bênção.
Deus abençoe. Ela diz que as aulas são imperdíveis. Obrigado, minha querida irmã. Como eu disse na lição passada, né? Fiquei devendo aí. Eu perguntei, você sabe o que é contexto? Isso é bom, queridos professores, eu vou estar trazendo isso para vocês, porque isso é interessante para você aplicar na sala de aula e para você entender aquele questionamento que aparece para nós descobrir o que está no contexto, né? É aquilo que está, é como a exegese, né? Que você vai extrair do texto. E então eu trago aqui um exemplo, eu vou exemplificar aqui para você entender o que é contexto. Eu vou usar aí o nome da nossa querida internauta Ana Xavier, né? Como exemplo. Tá aí, Ana, não vai achar ruim comigo não, mano. Então, o exemplo, o que é contexto? Vamos trazer um exemplo. Então, a irmã Ana chega na sala dela, né? Na sala para dar a aula de escola dominical. E os alunos dela olham para o outro e dizem assim: hoje a professora Ana chegou na hora. Então, chegou na hora, hoje ela chegou na hora. Então, nós usamos aí, nós vemos que aí tem o advérbio hoje. Hoje ela chegou na hora. Então, vamos contextualizar o que os alunos quiser dizer para a senhora professora Ana, dizendo que a senhora hoje chegou na hora. Com certeza a senhora não chega atrasada, tá bom? Mas é só um exemplo. Então, aí nós vamos concluir, contextualizando, né? Que ela tem um hábito, né? Isso indica que a nossa querida Ana não costuma ser pontual. É só um exemplo. É aquela interrogação que fica, né? Quando você diz, mas hoje, não é mais hoje não. Hoje a professora Ana chegou na hora, quer dizer, chegou a interrogação. Por que hoje? Então, porque, contextualizando, ela não costuma chegar na hora. Isso aí é só para descontrair e para que nós possamos compreender o que é contexto. Vamos para o ponto 1 da lição. O poder de Jesus sobre as tempestades. Quando Jesus repreendeu a tempestade no mar da Galileia, os discípulos ainda estavam crescendo no conhecimento acerca dele. Marcos 4:41. Nós vemos aqui no ponto 1, que quando Jesus repreende a tempestade, né, ali no mar da Galileia, os discípulos ainda estavam crescendo em conhecimento. Que nós possamos sempre estar aprimorando. E aí acontece tudo aquilo aí. Eu pergunto a você que talvez está passando por dificuldade, tempestade, né, na vida. E aí as pessoas perguntam, mas como eu posso fazer para vencer as tempestades da vida? Então, meus queridos professores, professoras, internautas, pessoas que me acompanham por esse mundo afora, por esse imenso Brasil, nós temos que tirar proveito na nossa dificuldade para que nós possamos crescer espiritualmente e crescer, por exemplo, naquele problema que nós estamos tendo, ou dentro da empresa, ou na nossa empresa, ou no nosso ambiente de trabalho, ou no nosso ambiente familiar, que estamos passando por uma tempestade. Então nós precisamos tirar proveito ali, pois as tempestades da vida servem para que reconheçamos a ação e o poder de Jesus sobre as adversidades. Porque nós vamos vencer esses problemas, essas tempestades, pela fé, buscando em Deus, buscando a inteligência. Tem delas que nós temos que procurar a saída, e tem delas que só o milagre, como no caso aqui. Então, como posso vencer a tempestade da vida? Queridos professores, professoras, expõe para os seus amigos, expõe para os seus alunos, de que maneira eles podem estar vencendo as tempestades da vida, porque muitos estão sentindo que estão encurralados, não tem saída. Então, diz a seu aluno,
Deus cumprirá suas promessas. Porque Deus nos conhece, Ele sabe como você está se sentindo. E Ele está decidido a acalmar a tempestade, os ventos, as ondas que assolam e abalam a barca da tua vida, da tua casa e de toda a tua família. Só que você precisa ter paciência. Ainda ontem eu ensinei sobre você não entrar em conflito. Falei sobre quando Jesus falou: se alguém bater na tua face, na direita, vire à esquerda. O que o Senhor está falando? Que você precisa ter calma para resolver os problemas. E você não se precipita, não responda com o mesmo peso. Como ele disse antes, olho por olho, dente por dente, era assim, mas hoje é diferente. Ele foi falando. Então, quando ele está dizendo isso, queridos internautas, professores, ele está dizendo para que você seja tolerante. Aprenda a tolerar. Aprenda a esperar na hora certa para dar as respostas. Não toma um tapa na face e já dá outro, não. Vire a outra face, quer dizer, calma, tenha tolerância para que você possa entender. Então, meus queridos, nós sabemos, se nós firmarmos, sabendo que Deus está conosco, que Ele cuida de nós, que Ele nunca vai nos deixar e nem nos abandonar, nós venceremos todas as tempestades da vida. É assim que venceremos. O 1.1 diz assim: a ordem de Jesus. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus dá uma ordem direta aos seus discípulos para irem à outra margem do mar da Galileia. Então, meus queridos, Jesus dá uma ordem: passe pelo lado de lá, vá para o outro lado. E aí vem a tempestade. O que significa uma tempestade, meus queridos? Eu creio que muitos dos meus internautas, das pessoas que estão me acompanhando, já tenham passado por perturbações e grandes tempestades. O que é tempestade? Tempestade, meus queridos, é uma perturbação atmosférica violenta, geralmente associada à chuva forte, a granizo, a vento, trovões, raios e tudo mais. Aqui nós tivemos, na cidade em que mora, aqui na Viraí, nós tivemos há pouco tempo uma tempestade de granizo e vento que estragou muitas coisas. Então, meus queridos, a tempestade que atraímos traz consequências graves a nós e aos que estão em nossa volta. Muitas pessoas estão vivendo uma vida tumultuada, uma vida sem sossego, uma vida em pânico, mas porque ela atraiu isso para si. A sua maneira de agir trouxe consigo essa tempestade, levantou-se esse temporal na sua vida. É por isso que o crente precisa viver conforme a palavra de Deus. Então, meus queridos, quando nós mesmos atraímos essa tempestade, ela traz consequências graves. E assim, às vezes, os danos são irreparáveis. Quantos lares que na hora que o mar está revolto, na hora que a tempestade levanta, os casais se separam. E mesmo amando, daqui um dia cada um está com um pai diferente. Aqueles que eles se juntaram, eles não têm o amor que tinha no seu primeiro amor, no seu amor verdadeiro. E aí olham um para o outro, mas não tem mais jeito. É os filhos agora sem pai e filhos sem mãe. Então, você causou, você trouxe danos irreparáveis quando você criou essa tempestade. Porque não existe razões, irmãos, nós somos servos de Deus. Então, muitas coisas não há razões. As pessoas que são totalmente possessas. Há homens possessos e mulheres possessas que acaba estragando aí o relacionamento no lar. Então, nós vemos o que aconteceu com o profeta Jonas, o profeta que recebeu ordem para ir para Nínive. Olha a desobediência, ele criou, ele causou aquele problema.
e deu prejuízo aos outros. Quando você cria um problema, você traz prejuízo aos outros e você vai pagar por isso, ou você acha que não? Você vai pagar o preço. Talvez você não tenha a mesma sorte que teve o profeta de Deus, levar um peixe para engoli-lo. Você terá problema. Então procure ver se você não está sendo causador de tudo que está acontecendo. Volte atrás, peça perdão, reconcilie-se e volte de novo para que a tempestade não venha trazer mais prejuízo. Faça como o profeta. Quando disser, ele disse: eu sou culpado, me joga no mar. Vamos acabar com isso, eu sou culpado. Reconheça o seu erro para que a tempestade dê lugar à bonança. Então, meus queridos, nós vemos a obediência, os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Mas mesmo obedecendo, isso não isentou de passar por uma tempestade. Muitas vezes nós vamos enfrentar isso, são os obstáculos que nós temos que treinar a cada dia para que nós possamos saltar esses obstáculos. Então, meus queridos, assim também é a nossa vida, a vida do crente. Nós, muitas vezes, ao seguir Jesus, passaremos pelas tempestades. Mas a grande diferença é que não estaremos sozinhos. Ele está conosco no nosso barco da vida. O 1 e 2 diz: Jesus também estava no barco. Mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos não estavam isentos de enfrentar uma grande tempestade. Então, meus queridos, nas Escrituras, as águas muitas vezes simbolizam a morte, né? Quando nós somos sepultados no batismo, representa que nós fomos mortos, enterrados e ressuscitamos para uma nova vida. Logo, o mar aqui representa o caos primordial que tenta destruir a criação de Deus. Então, meus queridos, o mar também representa a adversidade e o perigo. Nós vemos o sofrimento do povo de Israel enfrenta aquele mar, mas Moisés, com seu cajado, na liderança, sobre a ordem divina, fez com que o mar se abrisse. Então, meus queridos, na passagem, o mar e o vento se opõem veementemente ao barco dos discípulos, e a vida deles está em risco. Nós, professores, professoras, ministros, pastores, vocês precisam se preocupar com aqueles que estão sobre a sua liderança, com seus liderados. Você precisa ver se a vida deles está em risco. Você precisa ajudar. A Bíblia fala em ajudar. Nós não podemos empurrá-los para o abismo. A tempestade que testa a nossa fé é aquela que Jesus nos manda ir sozinhos e nos mostra uma direção. Então, meus queridos, nós sabemos que Jesus nos manda e Ele nos testa. Ele falou sobre os problemas que nós teríamos, mas se nós tivermos paciência, no mundo tereis aflição, né? Ele explicou isso, para que nós não queremos que tudo o Senhor faça por nós. O 3 diz assim: Jesus repreende o vento e o mar. A cena em que Jesus apazigua a tempestade é icônica nos evangelhos. Então, meus queridos, a cena em que Jesus apazigua a tempestade é icônica nos evangelhos. Que é icônica. Que representa ou produz com exatidão e fidelidade. Viu, meus queridos? Tempestade que testa a nossa fé. Quem sabe está acontecendo com você. Mas agora é hora de você triunfar sobre as batalhas, sobre as adversidades. Então o mar fica inativo diante do poderio de Jesus. Você fala ao vento, ele diz: cala-te, né? Para-te. Então com isso nós podemos observar que tanto o vento quanto o mar, eles reconhecem a autoridade de Jesus e obedecem. Lembra que eles disseram: que homem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. O evangelho de poder que o Senhor estava trazendo. O 2 diz assim: o poder de Jesus sobre os demônios.
a tempestade se mostrou um obstáculo no percurso de Jesus e de seus discípulos em direção a um propósito, a libertação de um homem gadareno. Então, meus queridos, passa por esse processo para chegar a uma cidade, para libertar um homem que vivia nos sepulcros, para libertar um homem que vivia pelado, porque era atormentado pelos espíritos. O 2:1 diz, lidando com situações extremas. Nós obreiros, nós que somos ministros do Evangelho, nós professora de escola dominical, Evangelho não é brincadeira. Nós precisamos estar preparados para lidarmos com situações extremas. Então, depois do enfrentamento da tempestade, Jesus e seus discípulos chegam à província dos Gadarenos. Então aí sai um homem ao encontro de Jesus. Então na cidade de Gadara, Jesus é recebido por um homem possesso de demônio. Esse homem, devido à possessão demoníaca, vivia nos sepulcros, gritando e se cortando com pedras. Meus queridos, se na tua casa um filho ou uma coisa está se cortando, vá para a oração em jejum, porque pode ser aí possessão demoníaca que quer destruir. Então, meus queridos, ele é recebido nesta cidade por um possesso de demônio, visivelmente incomodado com a presença de Jesus. Não era o homem, que o homem sai de si para que o demônio domina. E aí Jesus pergunta para aquele endemoniado acerca de seu nome. E aqueles demônios respondem, legião, porque somos muitos. Eles eram tão violentos que este homem tinha tanta força, possuía tanta força quando estava possesso desta legião, que as correntes, as cadeias que prendiam, quebravam. E ele vivia aí nos cemitérios, não usava roupa, vivia um pelado. Pelado, meus queridos. Vivia nos cemitérios. Quantas pessoas, mesmo cristãos, meus queridos professores e alunos, em vez de viver na glória, no paraíso, estão vivendo em cemitérios. Estão despidos das roupas espirituais. E nós precisamos ajudá-los, não é só criticar. Quando falamos, nós temos que buscar solução. O 2.2 diz assim, os demônios se submetem a Jesus. Basicamente, a pregação de Jesus era a proclamação do reino de Deus. Então, meus queridos, Jesus, ele realiza esse grande milagre, mostrando que os demônios são sujeitos. Então a sua maneira de expulsar demônio, como ele fez aquilo ali, expressava as características do reino. Então em Jesus, o mal está sempre vencido, pois o reino já estava entre eles. Então basicamente a pregação de Jesus era a proclamação do reino de Deus. O reino de Deus é presente, mas ao mesmo tempo é oculto. Ele só pode ser visto pelos olhos da fé. Todo o poder das trevas se curva diante do sol da justiça, que é Jesus. O 2 e 3 diz assim, Jesus dá nova vida. Depois de encontrar com Jesus aquele homem que outrora tinha sido controlado por espírito imundo, agora é encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o Evangelho é transformação. Jesus tem poder sobre o mal. Aquele homem que antes vivia no sepulcro, vivia um pelado, agora estava sentado junto de Jesus. Ele estava numa alegria muito grande, porque ele alcançou a liberdade, a libertação. Então, meus queridos, nós precisamos crer no poder do Evangelho para que nós possamos também,
diante da pergunta do mundo, diante da pergunta daqueles que estão vivendo circunstâncias terríveis, que nos pergunta como transformar as circunstâncias extremas em novas oportunidades. Veja o que Jesus fez. Nós vamos ver que aquele homem que vivia nos sepulcros, aquele homem que vivia pelado, aquele homem que as correntes dos seus braços se desfazia pela força da legião demoníaca que estava na sua vida. Aquele homem, ao se ver liberto, ele tendo passado por essa extrema circunstância, ele vê nele uma oportunidade e aí senta-se e fica ao lado de Jesus. Então, nós precisamos olhar para isso. Não podemos parar diante do vendaval que vem sobre nós. Nós precisamos entender que Jesus transformou as circunstâncias extremas em novas oportunidades para aquele gadareno. Então, meus queridos, é preciso que o cristão descubra que não existem situações que não possa ser transformada por Jesus. Então, meus queridos, um homem que era um endemoniado é visto em perfeita saúde ao lado de Jesus. E, diante de tudo isso, aqueles que incrédulos, que fecham o olho, que não vê as maravilhas de Deus, expulsa Jesus da cidade. E quando aqueles homens expulsam Jesus, o gadareno diz: eu vou com você, eu quero estar com você. Mas Jesus disse: não, você não vai comigo. Você tem uma missão. Veja bem, um endemoniado transformado agora em um evangelista. Um homem que tinha uma legião de demônios, e às vezes o teu filho, você não crê na transformação dele. Alguém que chega na igreja, você não crê na transformação, ou então você acha que ele nunca vai crescer. Quem daria um centavo pela vida desse homem que vivia pelado? Pela vida desse homem que vivia nos sepulcros, endemoniado? Quem daria um centavo? Agora Jesus vai transformar ele num missionário. E aí Jesus diz: olha, você não vai comigo, vá anunciar a grandeza, a maravilha que Deus fez na tua vida. E ele começou a anunciar em Decápolis, quer dizer, em 10 cidades. A cidade circunvizinha ali, ele foi lá falando com grandes coisas Deus fizeram. E a Bíblia diz: e todos que ouviam se maravilhavam. Jesus te arrancou do inferno, da condenação que você estava, e te deu uma nova vida. E agora, a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para anunciarmos a virtude que estamos fazendo. Então nós, diante desse texto, queridos professores, queridos alunos, professores e professoras, coloca para os seus alunos, faça essa grande descoberta junto com eles, que não existe situação que não possa ser transformada pelo Senhor. O 3 diz assim: Jesus ainda é o mesmo, Jesus é imutável, Ele não muda e não pode mudar. Assim como Ele fez nos tempos passados, Ele ainda faz hoje. Não adianta você estar olhando a igreja de antigamente. A igreja de antigamente é a mesma de hoje. É nós que mudamos, é nós que estamos com os nossos corações, nossas mentes ocupadas na correria da vida e estamos deixando o reino para segundo plano. Nós não estamos como os primeiros discípulos que abandonaram tudo para ser um evangelista. Hoje nós estamos cheios de evangelistas que não ganham uma alma sequer. O 13:1 diz assim: Jesus tem todo o poder. Podemos observar que Jesus, em todo o seu ministério, revela o seu poder, que do grego é dinamis, capacidade para fazer, poder para realizar algo, força. Esse é o significado.
Então, meus queridos, Ele tem poder, todo poder, tem poder para curar. Você que não perdoa alguém, Jesus tem poder para perdoar. Jesus tem poder para expulsar demônio, ressuscitar mortos e submeter as forças da natureza. Jesus afirma que todo poder e autoridade lhe foi concedido. Então, meus queridos professores, professoras, devemos passar claramente para os nossos alunos a nossa confiança, a nossa fé, para que eles também possam ter a mesma confiança, dizendo a eles que nós podemos confiar no nosso Senhor que está conosco e tem todo o poder. O 3:2 diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus 13:8, o texto afirma: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Você não está servindo um Jesus do passado, mas você está servindo o Jesus que o que Ele fez no passado, Ele faz hoje e fará para sempre. Então, meus queridos, o problema não é Jesus fazer ou não fazer, pois cabe a cada um decidir o nosso grande desafio e confiar que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável e está pronto para nos auxiliar. Então Deus deseja dar o melhor para cada um de nós. Nós precisamos entender isso. O 3.3 diz: permaneçamos nele. Assim como a videira é Jesus, nós somos os ramos. Devemos estar enxertados em Cristo. Então, meus queridos, quando nós olhamos a ovelha, ela só tem proteção se estiver debaixo do cajado do seu pastor. A verdadeira ovelha de Jesus ouve a sua voz e a conhece e a obedece, porque o seu pastor o protege, o seu pastor leva para pastos verdejantes. Então, meus queridos, nós precisamos ensinar professores, professoras, lideranças, ensinar as pessoas, aos nossos liderados, como permanecer com Jesus. Então, para permanecer com Jesus, nós temos que orientar que é preciso ouvir a sua palavra e praticar. Então, o caminho do discípulo é esse. Ele ouve a palavra e vive a palavra. E se vivermos a palavra, conheceremos a verdade que liberta e transforma. Nós temos que tirar, por exemplo, esta lição. O gadareno, quem daria um centavo por aquele homem, transformou-se em um grande evangelista. Concluindo, nada temeremos, porque o nosso Deus tudo pode e está conosco nos momentos de dificuldades. Então, meus queridos, que possamos permanecer nele, sem desviar o nosso olhar, sem sair da posição, para que possamos ser cada dia mais cheios do Espírito Santo. Convido a você a estar comigo na penúltima lição, lição 12, os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. Lembre que estamos ensinando e falando e aprendendo a triunfar sobre as batalhas na hora da adversidade. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.